Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos e irmãs, no momento em que pisei no barraco de Tábuas Velhas, um cheiro invadiu meus sentidos. Não era apenas um mofo acre, sufocante, mas algo mais. Uma fragrância adocicada, quase floral, que desafiava qualquer lógica naquele pedaço esquecido da comunidade da Serra Azul, zona rural de Potim. Lá fora, o corretor de imóveis, um homem magro chamado Mário Souza, nem sequer considerou cruzar a soleira. Desculpa, dona Palmira, mas eu não piso aí dentro. Ele disparou. As mãos trêmulas acendendo um cigarro. Já vi coisa demais nesse lugar. O aviso veio carregado de um peso invisível. A senhora tem certeza que quer alugar isso aqui? Tem casa melhor na cidade, mais perto de tudo. Eu, Palmira, aos 42 anos, carregava no rosto as marcas do sol e incontáveis lágrimas que aprendi a calar. Eu vinha de Guarulhos, de um passado que me despojara de tudo. Primeiro, meu marido partiu para outra. Depois, a doença me tirou do emprego na fábrica de costura, deixando-me meses afastada. Por fim, o banco tomou minha casa. Meus 3 filhos, espalhados pelo mundo, cada um lutando para sobreviver. Jéssica, a mais velha, em Mogi das Cruzes com o namorado, raramente atendia minhas chamadas. Os gênios, Rafael e Renan, tentavam a sorte na capital paulista, dependendo da boa vontade de um primo. Na minha bolsa, eu guardava míseros R$350, uma única muda de roupa e um terço de madeira, herança da avó. É aqui mesmo que eu vou ficar, declarei, fixando o olhar no barraco. Minha voz carregava a exaustão de quem já não esperava mais nada. Quanto mais longe de gente, melhor. O interior? Um quarto minúsculo, uma cozinha desprovida de pia e um banheiro improvisado nos fundos. As paredes, tábuas velhas e espaçadas, permitiam que o vento assobiasse livremente por frestas largas. O teto, um mosaico de telhas de barro quebradas e lonas plásticas azuis, estalava a cada rajada, como um ser vivo respirando com dificuldade. Mas havia algo, um contraste brutal que prendia meu olhar. De um lado, um vale profundo, engolido pela mata fechada. Do outro, lá no horizonte, o morro onde se erguia a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu consegui avistar a cúpula azul reluzindo sob o sol do fim de tarde. Pelo menos posso ver a Mãe Aparecida daqui, eu murmurei, quase um suspiro, fazendo o sinal da cruz. Um fio de esperança em meio à desolação. Mário Souza pegou os R$50 do primeiro mês, entregou uma chave enferrujada e partiu apressado, sem sequer olhar para trás. Antes de sumir, deixou seu último aviso. Qualquer coisa, a senhora sabe onde me achar, mas eu aviso, ninguém dura mais de uma semana aqui. Eu não perguntei o porquê, não queria saber. Eu estava exausta demais de histórias, de sentir pena, de acreditar em qualquer coisa que pudesse me trazer mais dor. Naquela primeira noite, meus irmãos e irmãs, eu me aninhei no chão de tábuas frias, o corpo coberto apenas por um cobertor fino, que eu trouxe numa sacola. O silêncio era de fato opressor. Não havia o canto de um grilo, o soprar do vento ou o latido distante de um cão. Apenas o vazio imenso, que parecia sugar qualquer som, qualquer vestígio de vida de dentro de mim. Fechei os olhos, tentando rezar, mas as palavras simplesmente não vinham. Meses se passaram desde a última vez que consegui orar de verdade. Desde a partida do meu marido, algo dentro de mim se trancara, como uma porta batida com força. Deus, se o Senhor existe, eu sussurrei na escuridão, antes de finalmente adormecer. O Senhor esqueceu de mim. Foi às 3h33 da madrugada que eu acordei sobressaltada. Meu celular confirmou a hora e meu coração batia descompassado, sem um motivo aparente. Então veio o som, baixo, ritmado como algo pesado sendo arrastado pelo chão do cômodo ao lado. Sentei de um salto, a respiração suspensa,
o medo apertando o peito. Tem alguém aí? Chamei, a voz falhando. Imediatamente, o som cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, ainda mais denso que o anterior. Um silêncio que me gelou a alma. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e acendi a lanterna. Caminhei devagar até a porta que separava meu quarto de uma pequena despensa nos fundos. Abri com cautela, espiando. Nada. Apenas teias de aranha e caixotes velhos, empilhados, parecendo zombar da minha busca. Mas no canto mais escuro, encostada na parede fria, havia algo que definitivamente não estava ali antes, meus irmãos. Uma pequena imagem de gesso da Virgem Maria, de uns 20 centímetros de altura, pintada de azul e branco. A tinta descascada, o rosto manchado pelo tempo, mas os olhos... os olhos pareciam intactos, profundos, estranhamente vivos, fixos em mim. Um arrepio percorreu a minha espinha. De onde você veio? Eu murmurei, quase sem voz. Falei com a imagem, um murmúrio perdido na solidão daquele barraco. No fundo, eu sabia que não haveria resposta. Mas o mistério daquela figura só se aprofundaria na manhã seguinte, quando a luz do sol, esgueirando-se pelas frestas, me convidou a um olhar mais atento. Foi então que eu escrutinei a base da estatueta. Ali, quase apagada pelo tempo, uma inscrição escrita à mão revelava um segredo antigo que ressoou na minha alma. Refúgio dos aflitos, rogai por nós. Com um cuidado quase reverente, eu levei a imagem para a varanda, acomodando-a sobre um caixote de madeira, sentindo uma paz inesperada no meu coração aflito. Se você apareceu aqui, deve ser porque alguém te deixou, eu disse em voz alta. Mas era uma conversa íntima, um desabafo para uma velha conhecida que eu acabara de reencontrar. Eu não sei rezar mais, perdi o jeito. Então, vai ter que se contentar só com a minha companhia. É o que posso oferecer. Irmãos e irmãs, os dias que se seguiram foram um ciclo de silêncio e labuta. Eu consegui um bico, lavando roupas para Dona Lúcia Costa, uma senhora de 70 anos, com artrose nas mãos. 2 vezes por semana, eu percorri os 6 quilômetros até a casa da velha. Lavava, passava e retornava com meus R$ 30 no bolso. Era pouco, sim, mas o suficiente para garantir arroz, feijão, óleo e algumas verduras na feira. À noite, o meu retorno era para aquele barraco. Uma vela acesa, porque a energia elétrica era um luxo distante. Na varanda, eu me recostava, meus olhos perdidos naquele vale imenso. A imagem da Virgem permanecia ali, de caixote, uma presença muda, quase uma testemunha silenciosa da minha rotina sofrida. Foi na segunda semana que o primeiro sinal, sutil e perturbador, aconteceu. Eu estava na varanda, descascando batatas para o jantar, quando ouvi uma voz feminina, límpida, cantando. Não era um canto comum. Era um cântico em latim, suave, distante, como se viesse das profundezas do vale. Eu larguei a faca, o corpo em alerta, tentando identificar a direção. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, me envolvendo. Quem está aí? Eu gritei, a voz embargada. Silêncio. O canto persistiu por mais alguns segundos e, tão abruptamente quanto começou, cessou. Eu senti as mãos gelarem. Olhei para a imagem da Virgem e, por um instante fugaz, eu juro, tive a estranha impressão de que os lábios de gesso haviam se movido. Balançava a cabeça, tentando afastar a ideia. Estou ficando louca, murmurava para mim mesma, voltando para dentro. Mas naquela mesma noite, o segundo sinal, ainda mais impactante, se manifestou. Eu acordei novamente às 13h33 da madrugada. Dessa vez, o barraco inteiro estava banhado por uma luz azul suave que filtrava por cada fresta. Eu me levantei devagar, o coração disparado no peito, e fui até a janela. Lá fora, sobre a varanda, a imagem da Virgem brilhava. Não era um fulgor forte, irmãos, mas uma luminescência tênue, pulsante, como se a própria estatueta respirasse. Eu caí de joelhos. Mãe Aparecida, o que está acontecendo?
Eu sussurrei, as lágrimas escorrendo sem controle. A luz permaneceu por cerca de 5 minutos e então se apagou lentamente, deixando no ar apenas o perfume adocicado de rosas. Eu passei o resto da noite acordada, abraçada ao terço da avó, tremendo de medo e de algo que não conseguia nomear. Seria esperança, irmãos? No dia seguinte, eu procurei Dona Lúcia Costa e, com a voz embargada, contei tudo o que havia presenciado. As mãos trêmulas sobre o colo. Ria, ela disse por fim, a voz carregada de memórias. Esse barraco tem uma história. Meu marido, que Deus o tenha, me contou uma vez. Há muitos anos, nos anos 50, uma beata morava ali. Uma mulher chamada Dona Benedita. Ela era conhecida na região por rezar pelos doentes e pelos aflitos. Diziam até que ela tinha visões da Virgem Maria. Dona Lúcia Costa fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Um dia, ela simplesmente desapareceu. Ninguém nunca soube o que aconteceu. Encontraram o barraco vazio. E desde então, quem tenta morar lá não consegue ficar. Uns dizem que ouvem choro, outros veem luzes. Por isso o lugar ficou abandonado. Palmira sentiu um calafrio percorrer a espinha. E a imagem, a senhora sabe de alguma imagem? Dona Lúcia Costa balançou a cabeça. Nunca ouvi falar, mas se você achou algo lá dentro, pode ser que Dona Benedita tenha deixado. Ela tinha uma devoção muito grande pela Mãe de Deus. Naquela tarde, Palmira voltou para o barraco com uma determinação estranha. Pela primeira vez em meses, sentiu que precisava fazer algo. Limpou a varanda, varreu o chão, tirou as teias de aranha. Colocou a imagem da Virgem no centro, rodeada por flores do campo que colheu no vale. E pela primeira vez desde que chegara, ajoelhou-se e tentou rezar. Mãe, eu não sei o que a senhora quer de mim. Sua voz estava embargada, carregada de uma súplica profunda. Eu estou aqui porque não tenho mais para onde ir, ela confessou, com os olhos fixos na imagem. Mas se a senhora está aqui também, me mostre o que eu preciso fazer. O que aconteceria na madrugada seguinte mudaria tudo. Um sonho vívido a puxou para um vale misterioso. Palmira caminhava entre árvores ancestrais e à sua frente, uma figura em azul e branco guiava seu caminho. A mulher nunca olhava para trás, mas Palmira sentiu uma força irresistível, compelindo-a a seguir. Andaram por um tempo que parecia infinito. Finalmente, chegaram a uma clareira secreta, onde uma fonte de água cristalina jorrava das pedras. Ali, a mulher se virou. Não era a imagem fria de gesso, mas um rosto vivo, suave, transbordando compaixão. Era a própria Virgem Maria. Filha, a voz ecoou, suave e poderosa. Sob a terra onde pisas, existe um segredo que anseia por ser revelado. Cave onde a água canta e desenterrarás aquilo que foi guardado por amor. Palmira tentou questionar, mas o choque a despertou. O coração pulsava descontrolado. O relógio marcava, mais uma vez, 3h33 da madrugada. Sem hesitar, ela se levantou, pegou a lanterna do celular e saiu para a varanda. Um perfume inebriante de rosas a envolveu, quase sufocante. Seus olhos fitaram a imagem da Virgem. Aos pés, algo que não estava ali antes. Uma pequena flor branca, um lírio, fresca como se recém-colhida. Palmira não havia colocado flor alguma na noite anterior. Com cuidado, ela pegou o lírio. Ao tocá-lo, uma onda de calor percorreu seu braço, seguida por uma paz profunda que há anos não habitava seu ser. As lágrimas vieram, um pranto incontrolável, libertador, como se dissolvessem anos de dor contida, e algo antigo e endurecido se desprendesse de seu peito. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira luz do sol, eu sabia no fundo da alma o que precisava fazer. Peguei uma pá velha que achei na despensa e comecei a cavar ao lado do barraco. Era bem ali onde na madrugada eu sentira o murmúrio da água subterrânea, me chamando. As horas se arrastaram e minhas mãos ficaram cheias de bolhas. O suor escorria pelo rosto e o cansaço quase me derrubou, quase me venceu. Mas então, um som seco, claro como um sino.
minha pá encontrou algo. Caí de joelhos e, com as mãos na terra úmida, revelei uma pequena caixa de madeira, envolta em pano oleado. Tirei-a dali e meu coração disparou de uma maneira que eu jamais havia sentido. Com todo o cuidado do mundo, eu a abri. Lá dentro, meus irmãos, 3 objetos me esperavam, como se tivessem sido guardados por uma vida inteira para aquele momento. Um terço antigo de contas azuis, um caderno encadernado em couro gasto e uma fotografia em preto e branco. Na foto, uma mulher de meia-idade, vestida de preto, segurava uma imagem da Virgem. No verso, uma caligrafia firme, mas com tremores singelos, dizia: Benedita Maria da Conceição, serva de Nossa Senhora, 1950. Ao abrir o caderno, senti a voz de Benedita surgir pelas páginas. Escrevo estas linhas para que um dia, quando eu já não estiver mais aqui, alguém saiba o que aconteceu neste lugar. O texto revelava uma história de fé e uma promessa profunda, meus irmãos. Em 1948, Benedita fizera um pacto com a Virgem Aparecida. Pela vida de seu filho na guerra, ela dedicaria toda a sua existência à oração pelos aflitos. E ele voltou. Ela cumpriu sua palavra. Foi neste barraco da comunidade da Serra Azul, isolado de tudo, que Nossa Senhora começou a visitá-la. Ela revelou que este local seria um verdadeiro refúgio para os desesperançosos, um ponto de consolo e esperança para muitos que viriam. Mas antes que tudo isso acontecesse, um segredo sagrado precisava ser guardado. Sob aquela terra, uma fonte de água abençoada, capaz de curar o corpo e, mais ainda, a alma. A Virgem pediu que Benedita protegesse até que a pessoa certa chegasse para revelá-la ao mundo. E Benedita esperou, rezando, dia após dia, por essa chegada. Lágrimas turvaram minha vista enquanto eu relia aquelas palavras. Uma certeza inabalável me invadiu o peito, meus irmãos. Aquela revelação era para mim. Eu não entendia completamente, não, mas sentia a profundidade imensa daquilo tudo. Precisava de ajuda. Alguém que pudesse desvendar o significado, que desse luz a tudo aquilo, que me guiasse. E então, um nome veio à minha mente, claro como um raio. Padre Samuel Almeida, o vigário da paróquia de São Benedito, lá em Aparecida. Eu o conhecia apenas de vista, das poucas vezes que eu conseguia ir à missa na basílica. Mas as pessoas, elas diziam que ele era um homem de sabedoria e fé inabalável. Ele era a minha única esperança. Na manhã seguinte, meus irmãos, sem hesitar, percorri os quase 10 quilômetros até a paróquia. Eu estava exausta, sim, mas com uma determinação férrea. Eu carregava comigo o caderno, a foto e o terço. Padre Samuel Almeida, um homem de 65 anos, aguardava o que o destino lhe reservava. Irmãos e irmãs, na paróquia de São Benedito, em Aparecida, entrei numa sala que exalava história, com pilhas de livros e a serena presença de imagens sacras. Um olhar azul, profundo como o oceano, encontrou o meu. Era o padre Samuel Almeida, com cabelos brancos emoldurando um rosto de sabedoria, quem me recebeu. Ali, em um desabafo carregado de um mistério que me consumia, eu desenrolei a tapeçaria de eventos. A imagem que surgiu do nada, os sinais inexplicáveis, o sonho vívido, a caixa desenterrada e as antigas palavras de Dona Benedita. O padre Samuel Almeida, com as mãos firmemente entrelaçadas sob a mesa, absorvia cada palavra minha num silêncio que parecia sagrado. O ar na sala parecia rarefeito. Só quando concluí minha narrativa, um suspiro profundo escapou dele, carregado de um peso antigo que me tocou a alma. Minha filha, ele começou, a voz grave. Eu conheço essa história. Padre Roberto, meu predecessor já falecido, me confiou a memória de Dona Benedita, uma mulher de santidade inquestionável que em 1953 simplesmente desapareceu. O corpo dela nunca encontrado. As pessoas diziam que Nossa Senhora a havia levado, uma lenda para muitos. Mas agora, Palmira,
você me traz a prova viva de sua existência. Então, o padre Samuel Almeida pegou o caderno de anotações de Dona Benedita. Leu cada linha com uma intensidade que me fez arrepiar. Erguendo o olhar, ele me fitou. Filha, você compreende a magnitude disso? Se uma fonte abençoada realmente brota ali, se a Virgem Maria está se revelando neste lugar, isso pode transformar inúmeras vidas, mas também atrairá multidões, um turbilhão de atenção. Você está pronta para essa avalanche? Com a voz embargada e o coração apertado, eu balançava a cabeça. Irmãos, padre, eu não estou pronta para nada. Eu só desejo entender o que está acontecendo comigo. Por que eu? Eu sou apenas uma mulher quebrada, desprovida de fé, de tudo, confessei. Um sorriso suave e sábio tocou os lábios do padre Samuel Almeida. Por que você? Porque a Virgem sempre escolhe os humildes, os esquecidos, aqueles de quem o mundo já desistiu. Foi assim com Bernadette de Lourdes, com Jacinta e Francisco em Fátima. E Palmira, é assim com você agora. Venha, vamos juntos até esse lugar. Preciso ver com meus próprios olhos. No dia seguinte, o padre Samuel Almeida foi até o meu barraco de tábuas velhas na comunidade da Serra Azul. Com ele vieram 2 seminaristas, Gabriel Neves, um jovem de 23 anos com um olhar de curiosidade insaciável, e Lucas Mendes, um rapaz tímido de 25 que mal falava. Eu os recebi visivelmente nervosa, mostrando a varanda onde a imagem havia surgido, o exato local onde eu cavara e o buraco de onde eu tinha retirado a caixa. Padre Samuel Almeida ajoelhou-se ali mesmo, irmãos. Risou em silêncio por longos minutos. Uma oração que parecia preencher o ar. Depois, ergueu-se e declarou: vamos cavar mais fundo. Se há mesmo uma fonte, ela deve estar aqui, e senti a firmeza em sua voz. Por horas, eles cavaram sob o sol a pino, a terra seca cedendo lentamente. Então, um grito rompeu aquele silêncio de esforço. Gabriel Neves, o jovem seminarista, apontou para o fundo do buraco. Padre, está saindo água. E ali, diante dos nossos olhos, um fio d'água cristalina, tão fria, começou a borbulhar, preenchendo o pequeno poço que se formava. Senti meu coração disparar de emoção. Irmãos e irmãs, o padre Samuel Almeida se ajoelhou, molhou os dedos e levou-os à boca. Os olhos dele se arregalaram em admiração. Eu vi. É água pura, ele murmurou. Sem gosto de terra, sem impurezas. É como se brotasse diretamente de uma nascente primordial, das profundezas da terra. Num gesto silencioso, Lucas, o seminarista mais tímido, aproximou-se de mim. Ele molhou as mãos na água e as levou ao rosto. Imediatamente, eu vi as lágrimas rolarem. A voz dele, quando finalmente falou, estava embargada, trêmula. Padre Samuel, estou sentindo algo que nunca senti antes. É como se estivesse sendo abraçado. O padre Samuel Almeida fez o sinal da cruz. Precisamos de um recipiente para levar essa água para análise. Mas, acima de tudo, precisamos proteger este lugar. Se a notícia se espalhar antes da hora, o caos será inevitável. Eu, meus irmãos, compreendendo a gravidade, apenas assenti. Dias depois, o padre Samuel Almeida retornou. Trouxe consigo um geólogo e um médico da diocese para examinar a misteriosa fonte. O geólogo, após minuciosa análise, foi categórico. É impossível haver uma nascente aqui. O terreno é seco, rochoso. Essa água simplesmente não deveria existir. Ele estava visivelmente perplexo e eu também. O médico, por sua vez, confirmou a potabilidade, mas suas análises revelaram algo surpreendente. É apenas água comum, ele informou, sem minerais especiais, mas sua pureza é extrema, quase irreal. Mas, irmãos e irmãs, como um sussurro levado pelo vento, a notícia não pôde ser contida de jeito nenhum. Dona Lúcia Costa, que ouvira a história de mim, confidenciou a uma vizinha, que por sua vez a repassou. Em menos de uma semana, o meu barraco na comunidade da Serra Azul começou a receber os primeiros visitantes. Inicialmente, eram apenas os curiosos,
Mas logo a esperança atraiu os doentes, os aflitos. Uma mulher, marcada pelo câncer de mama, pediu para beber da água. Um homem, atormentado por dores crônicas nas costas, suplicou para molhar a região. Uma criança, febril e frágil, foi trazida pela mãe desesperada. Eu, Palmira, sem saber exatamente como agir. Abri as portas do meu humilde lar. Com as mãos trêmulas, mas firmes, eu distribuía a água em pequenos copos de plástico, enquanto murmurava um Pai Nosso, aquela oração que a memória da minha infância me trazia. Foi então que os relatos começaram a surgir. Eram histórias que iriam mudar tudo. Uma semana depois, os testemunhos começaram a desafiar toda a lógica. Irmãos e irmãs, a mulher com câncer retornou e os exames dela revelaram um recuo impressionante do tumor. O homem, atormentado por dores nas costas por 5 longos anos, finalmente conseguiu dormir uma noite inteira sem qualquer incômodo. E a criança febril recuperou-se em poucas horas. Eu, Palmira, no centro de tudo aquilo, ouvia cada relato com uma vertigem entre o temor e a mais profunda reverência. Não sou eu insistia para quem quisesse ouvir. É Nossa Senhora. Eu sou apenas uma mulher que estava no lugar certo ou errado, quem sabe. Mas foi numa dessas visitas, meus irmãos e irmãs, que tive um encontro que transformaria a minha vida para sempre. Uma jovem de 28 anos, grávida de 8 meses, chegou ao barraco quase carregada pelo marido. O parto prematuro havia começado. Não dava tempo para o hospital. Por favor, o homem implorou desesperado. Ajude minha esposa. O pânico me invadiu. Eu não sei fazer parto. Não sou parteira, eu disse. Mas o grito de dor da jovem ecoou, sem tempo para pensar. Eu agi, irmãos. Pedi ao seminarista Gabriel Neves, que ainda estava ali, que buscasse toalhas limpas e água quente. Ajoelhei-me ao lado da jovem, segurei sua mão. Então, do fundo do meu coração, rezei. Mãe Aparecida, eu não sei o que fazer, mas a senhora sabe. Me ajude. O parto foi rápido, irmãos e irmãs, com uma serenidade inexplicável. A criança nasceu saudável, um choro vigoroso e cheio de vida. Eu, mãos ainda tremendo, envolvi o bebê numa toalha limpa e o entreguei aos braços daquela mãe. A jovem chorava, de alívio, de gratidão. Como você se chama? Ela me perguntou. Palmira, eu respondi. Mas eu não fiz nada, meus irmãos. Foi Nossa Senhora quem fez tudo. A jovem sorriu. Então vou chamar minha filha de Maria Aparecida. E você, Palmira, será a madrinha. A história do parto milagroso, contada e recontada por todos, incendiou a região. Irmãos, em poucas semanas, o barraco na comunidade da Serra Azul se transformou num santuário improvisado. Pessoas chegavam de todo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Traziam flores, velas, cartas de pedidos. Eu, Palmira, sobrecarregada, busquei a ajuda do padre Samuel Almeida. Ele, percebendo a grandiosidade da situação, decidiu oficializar o lugar. Com a autorização de Dom Ricardo Guimarães, o bispo, o barraco virou uma pequena capela provisória. Um altar simples foi construído. Bancos de madeira foram colocados. E a imagem da Virgem, que eu encontrara na primeira noite, ganhou lugar de destaque. Mas nem tudo seria tranquilidade, meus queridos. Um grupo de céticos, liderado pelo Dr. César Barreto, um médico da cidade, começou a desafiar abertamente os milagres. Isso é sugestão, puro efeito placebo. Ele bradava nas redes sociais. Não há sobrenatural aqui, é exploração da crença popular. Em resposta, Padre Samuel Almeida agiu. Organizou uma comissão de investigação com médicos, teólogos e cientistas. Por 3 meses, cada caso foi minuciosamente analisado. O parecer final foi cauteloso. Não podemos afirmar com certeza científica que houve milagres. Eles concluíram. Mas também não podemos negar que aconteceram coisas inexplicáveis. Irmãos e irmãs, a temperatura subiu. O Dr. César Barreto, agora com um repórter de televisão a tiracolo, decidiu ir ao local. Seu objetivo:
uma reportagem para expor a farsa, o que ele chamava de enganação religiosa. Era um sábado de manhã quando chegaram. Câmeras ligadas, prontos para confrontar Palmira. Ela estava na capela, ajoelhada diante da imagem, rezando o terço. Quando se virou e viu a equipe, um calafrio lhe subiu pela espinha. "Eu posso ajudar em algo?" Sua voz soou surpreendentemente calma. Dr. César Barreto sorriu, carregado de ironia. "A senhora pode explicar como uma água comum está curando pessoas? Ou vai finalmente admitir que tudo isso é teatro?" Palmira o encarou com os olhos marejados de uma verdade profunda. "Doutor, eu não sei explicar nada. Eu só sei que quando cheguei aqui, eu queria morrer. Ou não tinha fé, não tinha esperança, não tinha nada. E Nossa Senhora me encontrou. Se isso é teatro, então é o melhor teatro que já vi, porque eu mesma fui curada por dentro." Foi nesse exato momento que o impensável aconteceu. A imagem da Virgem, sobre o altar, começou a irradiar em uma luz própria. Não era uma luz forte, cegante, mas uma luminosidade suave, um halo azulado, etéreo, que envolvia toda a escultura. As pessoas na capela, em choque, prostraram-se em reverência. O repórter, atônito, mas ainda profissional, continuava filmando. O doutor César Barreto, o cético, testemunhava aquilo paralisado. De repente, César Barreto estava paralisado, o rosto pálido, a respiração suspensa. Por quase 3 minutos, aquela luz gloriosa perdurou, antes de se apagar lenta e suavemente. O ambiente, então, foi invadido por um perfume adocicado de rosas, um aroma que parecia vir do próprio céu. Naquele instante, o doutor César Barreto desabou de joelhos. As mãos tremiam incontrolavelmente enquanto as lágrimas rolavam. "Eu vi", ele sussurrou, a voz embargada. "Eu vi Deus. Eu vi." A reportagem, que tinha a missão de desmascarar o local, transformou-se no maior testemunho de fé já documentado. O vídeo da imagem brilhante explodiu na internet, alcançando milhões de pessoas. Especialistas do mundo inteiro se debruçaram sobre o fenômeno, mas a verdade é que ninguém conseguiu uma explicação. Aquele encontro mudou tudo. Profundamente transformado, o doutor César Barreto fez um pedido de perdão público a Palmira, tornando-se, a partir daquele dia, um dos maiores defensores do santuário. "Eu era um homem de ciência", ele declarou em uma entrevista marcante. "E continuo sendo, mas agora sou também um homem de fé, porque eu vi algo que a ciência simplesmente não pode explicar." Irmãos e irmãs, vocês não imaginam a emoção que senti quando o bispo Dom Ricardo Guimarães viu todas aquelas provas, a fé que se espalhava. Ele tomou uma decisão histórica, abençoada, oficializou nosso cantinho como o Santuário de Nossa Senhora Refúgio dos Aflitos, ali mesmo na comunidade da Serra Azul, em Potim. Aquele barraco velho, que era minha dor, foi substituído e uma capela linda, simples de alvenaria, foi erguida no lugar. A fonte de água abençoada, que nunca seca, ganhou proteção de vidro, para todo mundo continuar pegando a sua aguinha em garrafinhas. Mas, irmãos, eu nunca quis fama nem dinheiro. Fiquei ali, na minha casinha perto da capela, virando a guardiã do santuário. E a graça de Deus não parou de me tocar. Meus filhos, Jéssica, Rafael e Renan, que tinham ido tentar a vida lá na capital, começaram a voltar, um por um. Lembro da Jéssica, minha primogênita, chegando num domingo de manhã, os olhos cheios de lágrimas. "Mãe, me perdoa", ela dizia. "Eu te abandonei quando você mais precisou." Eu a abracei apertado, senti o coração apertar, mas disse com a voz mansa: "Minha filha, não tem nada para perdoar. Nossa Senhora nos uniu de novo." Depois vieram o Rafael e o Renan. Não foi só uma casa que a gente reergueu, irmãos. Foi a família inteira. Irmãos e irmãs, um ano depois, numa noite fria de dezembro, eu estava sozinha na capela, rezando em frente à imagem da Virgem.
De repente, senti uma presença forte. Um arrepio subiu pela espinha. Quando me virei, por um segundo que pareceu uma eternidade, vi uma mulher de cabelos grisalhos, de preto, sorrindo para mim. Era ela, a Dona Benedita Maria da Conceição, daquela fotografia antiga, inconfundível. Você cumpriu a missão, filha, ela disse com uma voz tão suave que tocou minha alma. Agora o refúgio está aberto para todos os aflitos e você pode descansar em paz. Tentei falar, juro que tentei, mas ela se desfez no ar, deixando aquele perfume adocicado de rosas e uma paz que nunca tinha sentido antes. Na manhã seguinte, irmãos, Padre Samuel Almeida me encontrou sentada num banco da capela, meu terço de madeira da avó entre os dedos, com um sorriso que eu nem sabia que tinha no rosto. Eu parecia dormir um sono profundo, mas estava em paz. Palmira, ele me chamou, tocando o meu ombro. Abri os olhos devagar, ainda meio sonolenta, mas com o coração leve. Padre, eu tive um sonho tão lindo, eu murmurei. Eu vi a Dona Benedita. Ela me disse que está tudo certo. Padre Samuel Almeida sorriu para mim, com um olhar cheio de carinho e compreensão. Sim, minha filha, tá tudo certo. Eu senti naquele momento que o céu estava me abraçando. Hoje, irmãos e irmãs, aqui no Santuário de Nossa Senhora Refúgio dos Aflitos, em Potim, acolhemos milhares de peregrinos todos os anos. A fonte de água abençoada, que é um milagre vivo, nunca secou. Os testemunhos de curas e as histórias de conversão chegam a todo instante, mostrando que a fé que nasceu aqui continua forte. Eu, Palmira, com meus 52 anos, ainda estou aqui. Todos os dias rezo meu terço, acolho quem está aflito, dou a água sagrada e conto minha história para quem precisa de esperança. Eu era uma mulher despedaçada, eu sempre digo, com a voz embargada pela emoção. Mas Nossa Senhora me juntou, me refez, reuniu minha família. E agora, com a graça dela, eu ajudo a refazer e unir a vida de muitos outros também. Que a fé de vocês se fortaleça. E a magia, irmãos e irmãs, não cessa. Em todas as madrugadas, pontualmente às 3h33, quem se aventura perto da capela jura ouvir um cântico suave em latim e uma luz azul etérea pairando sobre o telhado. Eu, Palmira, só sorrio quando ouço esses relatos. É Dona Benedita, eu afirmo, com absoluta certeza. Ela continua rezando por nós e Nossa Senhora continua ouvindo. Se esta história tocou seu coração, irmãos e irmãs, deixe seu comentário. Que a Virgem Maria, refúgio dos aflitos, rogai por nós. E se você tem um pedido especial, compartilhe-o aqui. Vamos rezar juntos. Não guarde esta esperança só para você. Compartilhe esta história com alguém que precisa de fé e consolo hoje. E para mais relatos de milagres e fé inabalável, inscrevam-se no canal. Porque acreditem, mesmo no mais humilde barraco, no meio do nada, onde ninguém esperava, Nossa Senhora estava ali. Ela esperava para revelar que, naquele lugar esquecido, havia um tesouro inestimável. A misericórdia infinita do coração de uma mãe que jamais abandona seus filhos. Quando eu, Palmira Ferreira, pisei pela primeira vez naquele barraco de tábuas velhas, um cheiro pungente de mofo assaltou meus sentidos. Mas estranhamente, irmãos, havia algo mais. Um perfume adocicado de rosas, que parecia completamente fora de lugar naquele recanto esquecido. No coração da comunidade da Serra Azul, zona rural de Potim, interior de São Paulo. Do lado de fora, o corretor Mário Souza, um homem esguio, mantinha distância cautelosa, recusando-se a entrar. "Desculpa, dona Palmira", ele murmurou, acendendo um cigarro com as mãos trêmulas. "Mas eu não piso aí dentro. Já vi coisa demais nesse lugar." A pergunta dele pairava no ar, irmãos. "A senhora tem certeza que quer mesmo alugar isso aqui?" Há casas melhores na cidade, bem mais perto de tudo. Eu, aos 42 anos, irmãos, exibia um rosto talhado pelo sol e pelas incontáveis lágrimas que aprendi a esconder. Chegava de Guarulhos, onde minha vida desmoronara. O marido partira para outra.
O emprego na fábrica de costura se perdera após uma doença que me afastou por meses e, por fim, o banco tomou minha casa. Meus 3 filhos estavam dispersos, cada um lutando pela sobrevivência à sua maneira. Jéssica Ferreira, a mais velha, morava com o namorado em Mogi das Cruzes e mal respondia às minhas ligações. Os gêmeos, Rafael e Renan Ferreira, aventuravam-se em São Paulo, capital, dormindo de favor na casa de um primo. Na minha bolsa, eu carregava apenas R$ 350, uma muda de roupa e um terço de madeira, herança da avó. "É aqui mesmo que eu vou ficar", respondi, irmãos e irmãs, com os olhos fixos no barraco. Quanto mais longe de gente, melhor. O local era desolador. Um quarto exíguo, uma cozinha sem pia e um banheiro improvisado nos fundos. As paredes, de madeira antiga, exibiam frestas generosas por onde o vento sibilava. O teto, de telhas de barro quebradas, era remendado com lonas plásticas azuis que estalejavam a cada rajada. Mas, irmãos, mesmo naqueles dias de pura desolação, algo me prendia o olhar. Uma coisa singular, a vista. De um lado, um vale profundo, coberto por uma floresta densa. Do outro, lá no horizonte, erguia-se o morro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu podia distinguir a cúpula azul cintilando sob o sol do fim de tarde. "Pelo menos posso ver a Mãe Aparecida daqui", eu sussurrei para mim mesma, fazendo o sinal da cruz. Era um fiozinho de esperança. Maio Souza, o corretor, recebeu os meus R$ 50 do primeiro mês. Me entregou uma chave enferrujada e partiu apressado, sem sequer um último olhar. Antes de sumir na estrada de terra, deixou um aviso sombrio que me arrepiou. "Qualquer coisa a senhora sabe onde me achar, mas eu aviso, ninguém dura mais de uma semana aqui." Irmãos, eu nem perguntei o porquê, não queria saber. Eu estava cansada demais de ouvir histórias de assombração, de sentir pena de mim mesma, de acreditar em qualquer coisa que não fosse a minha própria dor. Naquela primeira noite, ali no barraco de Tábuas Velhas, na comunidade da Serra Azul, me deitei no chão frio, usando o cobertor fininho que trouxe comigo. O silêncio, meus irmãos, era esmagador. Não ouvia um grilo, nem o vento, nem o latido distante de um cão. Apenas um vazio imenso que parecia sugar qualquer som. Fechei os olhos e tentei rezar, mas as palavras simplesmente não vinham. Fazia meses que eu não conseguia orar de verdade, desde que meu marido tinha me abandonado. Algo dentro de mim se fechou, como um portal trancado. "Deus, se o Senhor existe, o Senhor me esqueceu", eu sussurrei no escuro antes de cair no sono. Despertei num pânico tremendo, irmãos, às 3h33 da madrugada. Tive certeza da hora, porque eu olhei para o celular no mesmo instante em que abri os olhos. Meu coração galopava forte no peito, mas eu não sabia o porquê daquele terror. Então eu ouvi um som baixo, ritmado, como se algo bem pesado estivesse sendo arrastado pelo chão do cômodo ao lado. Sentei-me num salto, a respiração presa na garganta. "Tem alguém aí?" chamei, com a voz falhando de medo. O som parou na hora. Silêncio absoluto. Peguei o celular e acendi a lanterna, irmãos. Avancei com toda a cautela até a porta que separava o meu quarto de uma pequena despensa lá nos fundos. Abria com o coração na mão. Nada. Só teias de aranha e caixotes velhos empilhados. Mas no canto mais escuro, encostada na parede, havia algo que eu juro a vocês, não estava ali antes. Era uma pequena imagem de gesso da Virgem Maria, de uns 20 centímetros de altura, nas cores azul e branco. A tinta estava desbotada e lascada, o rosto manchado pelo tempo, mas os olhos, os olhos pareciam intactos, profundos, vivos. Um calafrio gelado me percorreu a espinha. "De onde você veio?" Me vi perguntando aquela imagem, irmãos, mesmo sabendo que o silêncio seria a única resposta que eu teria. Mas o mistério não parou por ali, não. O sol da manhã, esgueirando-se pelas frestas do barraco, me trouxe uma nova perspectiva, uma nova revelação. Com os olhos mais atentos, notei algo na base da estatueta, uma inscrição quase ilegível, talhada à mão,
que sussurrava como um segredo: refúgio dos aflitos, rogai por nós. Irmãos e irmãs, com um impulso que não sei de onde veio, eu levei aquela imagem para a varanda, acomodando-a sobre um velho caixote de madeira. Ali, sob o céu aberto, me peguei conversando em voz alta, sabe? Como se desabafasse com uma amiga de longa data. Se a senhora apareceu aqui, é porque alguém te deixou. Mas eu não sei mais rezar. Vai ter que se contentar só com a minha companhia. Os dias seguintes se arrastaram, meus irmãos, marcados pela solidão que cortava e pelo peso do trabalho. Para sobreviver, encontrei um trabalho precário: lavar roupas para a dona Lúcia Costa, uma senhora de 70 anos da cidade, cujas mãos castigadas pela artrose mal permitiam o esforço. 2 vezes por semana, a rotina era aquela: 6 quilômetros a pé até a casa dela, horas na lavanderia, o cheiro de sabão, o cansaço. De volta, R$ 30 no bolso. Pouco, sim, mas o suficiente para o básico: arroz, feijão, óleo e algumas verduras da feira. Ao cair da noite, meu barraco me recebia em sua escuridão. Uma vela tremeluzia, revelando o contorno da varanda, onde eu me sentava, o olhar perdido no vale. E ali, no caixote, a imagem da Virgem seguia, uma presença silenciosa. Quase um segredo. Mas foi na segunda semana que o véu do comum se rompeu, meus irmãos. O primeiro sinal, sutil e perturbador, chegou. Eu estava na varanda, na rotina de descascar batatas para o jantar, quando um som me paralisou. Uma voz feminina, cristalina e distante, começou a cantar. Não era uma melodia qualquer. Era um cântico em latim, suave, quase etéreo, vindo das profundezas do vale. A faca caiu das minhas mãos. Eu me ergui, o coração acelerado, tentando desesperadamente localizar a origem. Mas o som parecia emanar de toda parte ao mesmo tempo. "Quem está aí?" eu gritei, a voz embargada pelo medo. Silêncio. O cântico persistiu por mais alguns segundos. Então sumiu, abruptamente, como se nunca tivesse existido. Senti um arrepio gélido, meus irmãos. Meus olhos se cravaram na imagem da Virgem. Por um ínfimo instante, juro a vocês, eu tive a impressão de ter visto os lábios de gesso se moverem. Balancei a cabeça, um riso amargo nos lábios. "Estou ficando louca", eu murmurei, recuando para dentro do barraco, tentando afastar aquela visão. Mas a noite reservava mais uma revelação, ainda mais chocante. O segundo sinal não tardou. Exatamente às 3h33 da madrugada, eu despertei. O barraco, antes imerso na escuridão, agora se banhava numa luz azul suave, que filtrava por cada fresta. Eu me ergui lentamente, o coração martelando no peito, e me arrastei até a janela. Lá fora, na varanda, a imagem da Virgem irradiava, meus irmãos. Não era um brilho ofuscante, mas uma luminescência tênue, pulsante, quase orgânica, como se a própria figura respirasse. Eu desabei de joelhos. "Mãe Aparecida, o que está acontecendo?" Eu sussurrei, as lágrimas rolando descontroladas pelo meu rosto. A luz dançou por uns 5 minutos, irmãos, e então recuou, apagando-se devagar. Deixou para trás só seu rastro, aquele perfume doce, inconfundível de rosas no ar. Palmira passou o resto da madrugada em vigília, agarrada ao terço de madeira da avó, tremendo. Era medo, sim, mas também algo a mais, algo que ela não sabia nomear. Seria a esperança, brotando-me inexplicável? O sol mal tinha despontado, quando Palmira, tomada por uma urgência, buscou Dona Lúcia Costa. Contou cada detalhe, cada arrepio, cada luz. A velha senhora ouviu-a em silêncio, as mãos envelhecidas e trêmulas repousando no colo. "Filha", Dona Lúcia começou, a voz baixa, "esse barraco, ele tem uma história. Meu marido, que Deus o tenha, me contou há muito tempo. Nos anos 50, décadas atrás, uma beata morava ali. Chamava-se Dona Benedita Maria da Conceição. Era conhecida por suas preces pelos doentes e aflitos e diziam que tinha visões da Virgem Maria. Um dia, ela simplesmente sumiu. Ninguém jamais soube o que houve.
o barraco foi achado vazio. Desde então, quem tentou morar lá não conseguiu ficar. Juram ter ouvido choros, outros visto luzes misteriosas. Por isso, o lugar permaneceu abandonado, um eco de memórias. Palmira sentiu um calafrio na espinha. E a imagem? A senhora sabe de alguma imagem? Dona Lúcia balançou a cabeça devagar. Nunca ouvi falar, mas se você achou algo lá, pode ser que Dona Benedita tenha deixado. A devoção dela pela Mãe de Deus era imensa. Naquela mesma tarde, Palmira voltou ao barraco, mas não era a mesma. Uma determinação estranha, quase sagrada, a impulsionava. Pela primeira vez em meses, sentiu um chamado, uma necessidade visceral de agir. Com um fervor renovado, limpou a varanda, varreu o chão empoeirado, desfez as teias de aranha, colocou a imagem da Virgem no centro, rodeando-a com as flores mais vibrantes que colheu no vale. E ali, naquele altar improvisado, pela primeira vez desde que chegara, Palmira se ajoelhou. Tentou rezar. Mãe, ela sussurrou, a voz embargada, eu não sei o que a senhora quer de mim. Em um momento de desespero abissal, com a voz embargada pela dor, Palmira ergueu um clamor silencioso. Não tenho mais para onde ir, ela sussurrou ao vazio. Mas se a senhora está aqui também, mostre-me o caminho. A resposta veio na madrugada seguinte, quando o mundo ainda dormia. Palmira mergulhou em um sonho vívido. Ela caminhava por um vale, entre árvores antigas, seguindo uma mulher vestida de azul e branco que não olhava para trás. Uma certeza inexplicável a impelia a continuar. O tempo se dissolvia enquanto avançavam, até que uma clareira se revelou. Ali, entre as pedras, brotava uma fonte de água cristalina. A mulher, finalmente, virou-se. Não era a imagem fria de gesso, mas a Virgem Maria, com um rosto vivo, suave, transbordando compaixão. Filha, disse a Virgem, com uma voz que ressoava na alma, debaixo da terra onde pisas, um segredo espera ser revelado. Cave onde a água canta e encontrarás o que foi ocultado por amor. Eu tentei formular uma pergunta, meus irmãos e irmãs, mas fui bruscamente arrancada do sono. Meu coração batia forte e o relógio digital piscava. 3h33 da madrugada. Eu me levantei, a mente ainda processando as palavras do sonho. A lanterna do celular iluminou o caminho até a varanda. Um perfume inebriante de rosas preenchia o ar, quase palpável. Ao olhar para a imagem da Virgem, algo novo chamou minha atenção. Aos pés da estátua repousava uma pequena flor branca, tão fresca que parecia recém-colhida, mas eu não havia posto flor alguma ali, eu juro. Com cuidado, eu apanhei o lírio. No instante do toque, uma onda de calor subiu por meu braço, seguida de uma paz profunda, uma sensação que eu não sentia há anos, meus irmãos. As lágrimas vieram, soluços antigos e endurecidos que se libertavam de meu peito, como se um peso ancestral fosse finalmente erguido. Quando o sol rasgou o horizonte, eu tomei uma decisão inabalável. Peguei uma velha pá esquecida na despensa e comecei a cavar ao lado do barraco. Era ali, próximo ao ponto onde, durante a noite, eu ouvia o murmúrio de uma água subterrânea, que o sonho me mandara buscar. Horas se passaram. Minhas mãos, agora em carne viva, formavam bolhas e o suor escorria pelo meu rosto. Pouco antes de ceder a um cansaço, a pá bateu em algo sólido. Ajoelhando-me, eu raspei a terra com as mãos. Uma pequena caixa de madeira, envolta em pano oleado, emergiu da terra úmida. Meu coração disparou, meus irmãos. Com reverência, eu a abri. Dentro havia 3 objetos. Um terço antigo de contas azuis, um caderno encadernado em couro gasto e uma fotografia em preto e branco. A foto mostrava uma mulher de meia idade, vestida de preto, segurando uma imagem da Virgem. No verso, a caligrafia à caneta revelava: Benedita Maria da Conceição, serva de Nossa Senhora, 1950. Eu peguei o caderno. A caligrafia na primeira página era firme, mas com tremores em alguns pontos. Escrevo estas linhas para que um dia, quando eu já não estiver mais aqui,
alguém saiba o que aconteceu neste lugar. A história de Benedita era uma revelação. No ano de 1948, eu, Benedita, fiz uma promessa à Virgem Aparecida. Prometi que se meu filho voltasse vivo da guerra, dedicaria o resto da minha vida à oração pelos aflitos. Meu filho voltou e eu cumpri. Vim morar neste barraco, longe de tudo. E aqui Nossa Senhora começou a me visitar. Irmãos e irmãs, foi Dona Benedita quem escreveu que a Virgem revelou que aquele barraco seria um refúgio para quem perdeu a esperança. Um lugar onde muitos viriam em busca de consolo. Mas antes, um segredo sagrado deveria ser guardado. Debaixo desta terra há uma fonte de água abençoada. Água que cura o corpo e a alma. A Virgem me pediu para protegê-la até que chegasse a pessoa certa para revelá-la ao mundo. Eu obedeci e agora espero, rezando todos os dias para que essa pessoa venha. Eu li e reli aquelas palavras, e as lágrimas embaçaram minha visão. Mesmo sem compreender tudo, uma certeza profunda me invadiu o peito. Uma voz em meu coração gritava. Aquilo era para mim, meus irmãos. A dimensão daquela descoberta era imensa, me deixava sem ar. Eu precisava de ajuda. De alguém que pudesse dar sentido a tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi então que uma lembrança veio à minha mente como um sopro de esperança. O padre Samuel Almeida, o vigário da paróquia de São Benedito. Eu o conhecia só de vista, das poucas vezes que conseguia ir à missa. Mas as pessoas sempre falavam dele como um homem sábio e de fé profunda. Na manhã seguinte, impulsionada por uma determinação que parecia vir de outro lugar, eu caminhei os quase 10 quilômetros até a paróquia. Cheguei suada e exausta, mas com o caderno, a foto e o terço tão firmes em minhas mãos que parecia que minha própria vida dependia deles. Lá estava o padre Samuel, um homem de uns 65 anos, me esperando. Em uma sala simples, cheia de livros e ícones sagrados, o padre Samuel, com seus cabelos brancos e olhos azuis de uma intensidade que me atravessava a alma, me recebeu. Ali, com o coração na garganta, eu desfilei cada detalhe da minha experiência extraordinária para ele. A imagem misteriosa, os sinais que não deixavam dúvidas, o sonho tão vívido, a caixa que eu havia desenterrado e as palavras enigmáticas de Dona Benedita. O padre Samuel me escutava em completo silêncio, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa, a expressão pensativa. Ao final do meu relato, um longo suspiro escapou de seus lábios. Minha filha, ele começou, com uma voz que me pareceu estranhamente familiar. Eu conheço essa história. Ele me contou que foi o padre Roberto, o predecessor dele, já falecido, quem lhe revelou os detalhes sobre Dona Benedita. Uma mulher de santidade que ninguém ousava questionar. Ela desapareceu sem deixar vestígios em 1953. O corpo dela nunca foi encontrado. Imaginem, irmãos. A crença popular dizia que ela simplesmente partiu, levada pela própria Nossa Senhora. Por anos e anos, muitos consideraram essa história uma lenda distante. Mas você, Palmira, acabou de me trazer a prova viva de que ela existiu de verdade. Uma prova que o céu nos envia neste momento. O padre pegou o caderno das minhas mãos, seus olhos percorrendo as páginas com uma atenção minuciosa. Em seguida, voltou a me encarar, e a intensidade de seu olhar fez um arrepio percorrer minha espinha, da nuca aos pés. Minha filha, ele perguntou, a voz grave e solene, você compreende a magnitude disso tudo? Se de fato existe uma fonte abençoada nesse lugar, e se Nossa Senhora está mesmo a se manifestar ali, as vidas de muitos e muitos de nossos irmãos serão transformadas. Mas, com isso, virá também uma atenção imensa, uma avalanche de pessoas. Você está preparada para enfrentar tudo isso, Palmira? Palmira apenas balançou a cabeça em negação. Padre, eu não estou preparada para absolutamente nada, confessou ela, a voz embargada. Eu só desejo compreender o que está acontecendo comigo. Porque eu, justo eu, uma mulher quebrada, sem fé, sem nada a oferecer?
Um sorriso sereno iluminou o rosto do padre Samuel Almeida. Irmãos e irmãs, por que você? Ele ecoou, com uma ternura inabalável. Porque Nossa Senhora sempre escolhe os pequenos, os esquecidos, aqueles de quem o mundo já desistiu. Foi assim com Bernadette, com Jacinta, com Francisco. E ao que parece, está sendo assim com você. Ele estendeu a mão. Venha, precisamos ir juntos até esse lugar. Preciso ver com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, o padre Samuel Almeida partiu rumo ao barraco de Palmira, lá na comunidade da Serra Azul. Ele não estava sozinho, meus irmãos. Levava consigo 2 jovens seminaristas. Gabriel Neves, de 23 anos, dono de um olhar curioso e perspicaz. E Lucas Mendes, 25 anos, um rapaz tímido e de poucas palavras. Palmira os aguardava, visivelmente nervosa. Ela os conduziu à varanda onde a imagem havia aparecido, ao local exato onde cavara e ao buraco de onde extraíra a misteriosa caixa. O padre Samuel Almeida ajoelhou-se. Rezou em silêncio, irmãos, imerso em profunda contemplação por longos minutos. Então ergueu-se e declarou: vamos cavar mais fundo. Se de fato há uma fonte aqui, ela precisa estar logo abaixo. Eles trabalharam por horas, sob o sol a pino. Foi então que Gabriel Neves, o mais jovem, soltou um grito de espanto. Padre, está saindo água! E era verdade, irmãos. Do fundo da escavação, um fio d'água cristalina e fria começou a brotar, formando rapidamente uma pequena poça. O padre Samuel Almeida se aproximou, hesitou por um instante e então molhou os dedos na água, levando-os aos lábios. Um olhar de admiração genuína surgiu em seu rosto. Vocês precisavam ver. É água pura, ele murmurou. Não tem gosto de terra, não tem nada. É como se viesse diretamente de uma nascente profunda, intocada. Lucas Mendes, o seminarista antes tão tímido, aproximou-se em silêncio. Molhou as mãos naquela água recém-descoberta e as levou ao rosto. Imediatamente, lágrimas começaram a rolar, irmãos, sem que ele pudesse conter. Padre, ele conseguiu dizer, a voz embargada e trêmula: estou sentindo algo que nunca senti antes. É como se alguém estivesse me abraçando. O padre Samuel Almeida fez o sinal da cruz, irmãos. A compreensão do milagre evidente em seus olhos, uma luz de fé que nos iluminava a todos. Precisamos de um recipiente para coletar essa água e enviá-la para análise, disse ele, a voz firme. Mas, acima de tudo, precisamos proteger este lugar. Se a notícia se espalhar antes da hora, o caos será inevitável. Palmira, sentindo o peso daquela responsabilidade, assentiu. Irmãos e irmãs, nos dias seguintes, o padre Samuel Almeida voltou lá e não estava sozinho. Veio com um geólogo e um médico, os 2 da nossa diocese. Eles examinaram a água, sabem? Com aquele olhar científico de quem não acredita muito em milagre. O geólogo, depois de olhar tudo com lupa, disse o impossível, que ali não tinha como ter uma nascente. Aquele terreno é seco, cheio de pedra, não era para ter água. Eu lembro dele falando, com os olhos arregalados de espanto. Essa água, Palmira, ela simplesmente não devia existir aqui. O médico, por sua vez, me garantiu que a água era boa para beber, sim, mas que não tinha nada de especial, nenhum mineral diferente. Ele disse, é água comum, Palmira, mas completou, pensativo, mas de uma pureza que eu nunca vi igual. Mas, irmãos e irmãs, a notícia, essa não tinha como segurar. Foi como um rio que transborda e leva tudo junto. Dona Lúcia Costa, minha vizinha, que não sei como soube da fonte, sussurrou para uma vizinha dela, que sussurrou para outra. E assim foi. Em menos de uma semana, o barraco, que era só meu cantinho humilde, começou a receber gente. Pequenos grupos, que chegavam devagarzinho. Primeiro vinham os curiosos, mas logo chegavam os que mais precisavam, os aflitos.
Eu vi uma mulher, tão fraquinha por causa do câncer de mama, me pedindo para beber daquela água. Um homem, que sofria há anos com dores nas costas, suplicou para que eu golhasse a região dele. Lembro de uma mãe que trouxe a filhinha, pequenininha, queimando em febre, com o desespero estampado no rosto. Eu, irmãos, não sabia o que fazer com tanta gente, mas como negar? Permiti que todos se aproximassem. Eu mesma, com as mãos trêmulas, distribuía água em copinhos de plástico e rezava baixinho o Pai Nosso, aquela oração que minha mãe me ensinou quando eu era criança. E foi aí, meus irmãos e irmãs, que os primeiros relatos começaram a chegar aos meus ouvidos. Os resultados, esses eram inegáveis. Uma semana depois, aquela mulher do câncer voltou e trouxe exames, irmãos. Exames que mostravam uma redução enorme, impressionante do tumor. O homem que não dormia direito há 5 anos por causa da dor nas costas veio me contar que tinha tido a primeira noite de sono completa em muito tempo. E a menininha, que ardia em febre, a mãe me trouxe de novo, agradecida, dizendo que a febre tinha baixado drasticamente em poucas horas. Eu, meus irmãos, observava tudo aquilo com um nó na garganta. Era assombro e uma apreensão que me apertava o peito. Eu insistia para quem quisesse ouvir. Não sou eu, irmãos, é Nossa Senhora. Eu sou só uma mulher que, por algum mistério, estava no lugar certo ou talvez errado, ainda não sei dizer. Mas foi bem no meio de toda essa gente que a minha vida virou de cabeça para baixo de novo, com um encontro que eu nunca vou esquecer. Uma moça mariana, de uns 28 anos, grávida de 8 meses, chegou no barraco quase sem forças, amparada pelo Ricardo, o marido dela. O bebê vinha antes da hora. Era um parto prematuro e não ia dar tempo de chegar no hospital, irmãos. Ricardo me implorou com desespero estampado nos olhos. Por favor, Palmira, ajude minha esposa. Um pânico gelado percorreu cada osso do meu corpo, irmãos. Eu não sei fazer parto, não sou parteira. Pensei sentindo meu corpo tremer da cabeça aos pés. Mas o grito de dor da Mariana cortou o ar. E eu soube, não havia tempo para hesitar. Então, num lampejo que só pode ter vindo de Deus, eu pedi ao Gabriel Neves, o seminarista que ainda estava ali me ajudando, que corresse atrás de toalhas limpas e água quente. Eu me ajoelhei do lado da Mariana, segurei a mão dela e, com uma voz embargada, comecei a rezar com todo o meu coração. Eu dizia: Mãe Aparecida, eu não sei o que fazer, mas a senhora sabe. Me ajude, por favor. Irmãos e irmãs, o parto da Mariana, para a surpresa de todos nós, foi milagrosamente rápido e tão tranquilo. A criança nasceu saudável, chorando com tanta força, com tanta vida. Eu, com as mãos ainda tremendo da emoção, a envolvi numa toalha limpa e a coloquei nos braços da mãe. A Mariana, em prantos de alívio e gratidão, me perguntou: Como você se chama? Palmira, eu respondi. Mas eu não fiz nada, foi Nossa Senhora. A Mariana sorriu. Então vou chamar minha filha de Maria Aparecida, ela disse, e você será a madrinha dela. A notícia desse parto milagroso, irmãos, irrompeu como um incêndio, espalhando-se por toda a nossa região. Em poucas semanas, meu barraco de tábuas velhas na comunidade da Serra Azul se transformou em um ponto de peregrinação. As pessoas vinham de todo o interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, trazendo flores, velas e cartas cheias de súplicas. Completamente sobrecarregada, irmãos, eu pedi ajuda ao padre Samuel Almeida. Ele, percebendo que a situação escapava de qualquer controle, decidiu que era preciso oficializar o lugar. Com a autorização do Dom Ricardo Guimarães, nosso bispo, o barraco foi transformado em uma pequena capela provisória. Um altar simples foi construído. Os bancos de madeira foram instalados e a imagem da Virgem Maria, aquela de gesso azul e branco que eu encontrei na primeira noite, com a inscrição Refúgio dos Aflitos, rogai por nós, foi colocada num lugar de destaque. Mas nem tudo era paz, meus irmãos. Um grupo de céticos, liderado pelo doutor César Barreto, um médico muito respeitado na nossa cidade, começou a questionar publicamente os supostos milagres.
Isso é sugestão? Efeito placebo! Ele bradava nas redes sociais, com uma fúria que me doía. Não há nada de sobrenatural nisso. É pura exploração da fé alheia. Em resposta a tudo isso, Padre Samuel Almeida montou uma comissão de investigação rigorosa, composta por médicos, teólogos e cientistas. Durante 3 meses, irmãos, cada caso relatado foi analisado minuciosamente. Ao final, o parecer foi cauteloso, sim, mas instigante, e me deu um alívio enorme. Não podemos afirmar com certeza científica que houve milagres, mas também não podemos negar que aconteceram coisas inexplicáveis. A tensão, meus irmãos, atingiu o ápice quando o doutor César Barreto, acompanhado de um repórter de televisão, foi até lá, na minha capela, para fazer uma reportagem, prometendo desmascarar o que ele chamava de charlatanismo religioso. Chegaram num sábado de manhã, com as câmeras já ligadas, prontos para me confrontar. Eu estava na capela, ajoelhada diante da imagem da Virgem, rezando meu terço de madeira da avó. Quando me virei e vi aquela equipe, senti meu coração apertar de um jeito. Eu posso ajudar em algo? Eu perguntei, irmãos, com a voz que eu mesma não esperava, tão calma. Dr. César Barreto sorriu com uma ironia que me gelou a alma. A senhora pode explicar como é que uma água comum está curando as pessoas? Ou admitir que isso tudo é teatro? Eu olhei para ele, meus olhos marejados, e disse: doutor, eu não sei explicar nada, de verdade. Eu só sei que quando eu cheguei aqui nesse barraco, eu queria morrer. Eu não tinha fé, não tinha esperança, não tinha nada. E Nossa Senhora me encontrou. Se isso é teatro, então é o melhor teatro que eu já vi na vida, porque eu mesma fui curada por dentro. Irmãos e irmãs, foi naquele instante que o extraordinário aconteceu. A imagem da Virgem sobre o altar começou a brilhar. Não era uma luz forte, ofuscante, mas uma luminosidade suave, azulada, que envolvia toda a figura. As pessoas na capela caíram de joelhos, em choque reverente. O repórter, atônito, continuou filmando. O doutor César Barreto estava paralisado, seu rosto anticético agora pálido. Por quase 3 minutos, aquela luz gloriosa pairou, para então se dissipar lentamente, deixando para trás um rastro de perfume intenso de rosas. Foi então que o doutor César Barreto desabou. De joelhos, suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto as lágrimas rolavam. Eu vi, ele sussurrou, a voz embargada. Eu vi Deus, eu vi. Aquela reportagem, irmãos, nascida para desmascarar, tornou-se, ironicamente, um dos maiores testemunhos de fé já registrados. O vídeo da imagem resplandecente viralizou, alcançando milhões. Especialistas do mundo todo se debruçaram sobre o fenômeno. Tentaram, investigaram, mas ninguém conseguiu explicar o inexplicável. O doutor César Barreto, um homem transformado, me buscou. Pediu perdão público, tornou-se um dos mais fervorosos defensores daquele santuário. Eu era um homem de ciência, ele confessou numa entrevista que marcou época, e continuo sendo. Mas agora sou também um homem de fé, porque eu vi algo que a ciência simplesmente não pode explicar. Diante de tantas evidências irrefutáveis e do clamor dos fiéis, o bispo Dom Ricardo Guimarães decidiu oficializar o local. Assim nasceu o Santuário de Nossa Senhora Refúgio dos Aflitos. O velho barraco foi demolido, dando lugar a uma capela de alvenaria, simples em beleza, mas imponente em significado. A fonte sagrada, que brotava milagres, foi protegida por uma estrutura de vidro, permitindo que as pessoas coletassem sua água em pequenos recipientes. Eu, Palmira, que jamais busquei fama ou fortuna, permaneci ali. Numa pequena casa erguida ao lado da capela, eu continuei minha vida, agora conhecida por um título que carrego com humildade e força, a guardiã do santuário. E a maior das bênçãos, meus irmãos, estava por vir. Meus filhos, antes afastados, regressaram, um a um. Jéssica, a primogênita, apareceu numa manhã de domingo, com os olhos marejados. Mãe, me perdoa, ela implorou.
Eu te abandonei quando você mais precisou. Eu a estreitei num abraço apertado. Filha, não há nada a perdoar, respondi, a voz doce. Nossa Senhora nos reuniu de novo. Os gêmeos, Rafael e Renan, seguiram o mesmo caminho. Juntos, eles reconstruíram não apenas as paredes de uma casa, mas os laços inquebráveis de uma família. Irmãos e irmãs, 1 ano se passou. Numa noite fria de dezembro, eu estava ali, sozinha na capela, meu coração entregue em orações diante da imagem de Nossa Senhora. De repente, senti uma presença suave bem ao meu lado. Eu me virei. Por um instante, ela estava lá, uma mulher de cabelos grisalhos, vestida de preto, com um sorriso de paz no rosto. Era ela, Dona Benedita, a mesma mulher da foto que encontramos na caixa. Dona Benedita, você cumpriu a missão, filha. A aparição murmurou, com uma voz que acalmava a alma da gente. Agora o refúgio está aberto para todos os aflitos e você pode finalmente descansar em paz. Eu tentei falar, mas a visão se desfez tão rápido quanto chegou, deixando apenas aquele perfume inconfundível de rosas e uma paz que preencheu tudo. Na manhã seguinte, Padre Samuel me encontrou. Eu estava sentada num banco da capela, meu terço entre os dedos, um sorriso tranquilo nos lábios. Parecia que eu dormia profundamente, num sono de pura serenidade. Palmira, ele me chamou, tocando o meu ombro. Abri os olhos lentamente, ainda meio grogue com a doçura do sono. Padre, eu tive um sonho tão lindo, eu disse, a voz bem suave. Eu vi Dona Benedita, ela me disse que está tudo certo. Padre Samuel sorriu com a sabedoria de quem entende os mistérios de Deus. Está, filha, está tudo certo. Hoje, irmãos e irmãs, o santuário de Nossa Senhora, refúgio dos aflitos, pulsa a vida, é um milagre vivo. Milhares e milhares de peregrinos vêm visitá-lo todo ano. E a fonte, que é um milagre por si só, nunca, jamais secou. Os relatos de curas e de conversões continuam a chegar, um atrás do outro, sem parar. E eu, Palmira, agora com 52 anos, a guardiã incansável, continuo ali, firme. Todos os dias eu rezo meu terço, acolho os aflitos, distribuo a água benta. E para quem tiver o coração aberto para ouvir, eu compartilho minha história. Eu era uma mulher quebrada, eu costumo dizer, com a voz cheia de fé. Mas Nossa Senhora me juntou pedaço por pedaço. E agora eu a ajudo a juntar outras pessoas também, a refazer suas vidas. E tem um mistério que nunca nos abandona. Todas as madrugadas, pontualmente às 3h33, quem se arrisca a se aproximar da capela jura ouvir um canto suave em latim e ver uma luz azul, tão etérea, pairando bem em cima do telhado. Eu, quando escuto esses relatos, apenas sorrio. Um sorriso de quem sabe um segredo. É Dona Benedita, eu afirmo, com uma certeza que vem da alma. Ela continua rezando por nós. E Nossa Senhora, nossa mãe, continua nos ouvindo. Se esta história tocou o seu coração, meus irmãos e irmãs, por favor, escrevam nos comentários para que eu saiba. Virgem Maria, refúgio dos aflitos, rogai por nós. E se você tem um pedido, uma prece, deixa aqui embaixo. Vamos rezar juntos, em uma só fé. Compartilhe esta história com quem precisa de uma esperança hoje, com quem está aflito. Inscrevam-se no canal para receber mais histórias de fé e de milagres. Esta é a prova mais viva de que mesmo no mais humilde barraco, naquele lugar que ninguém queria, no meio do nada, Nossa Senhora estava nos esperando. Ela esperava para nos revelar que ali, naquele campo esquecido do mundo, se escondia um tesouro inestimável. A misericórdia infinita do coração de uma mãe que jamais, jamais abandona seus filhos.